Pode começar. Muito bom. Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez estarmos reunidos para o estudo da Parashá semanal nesse shiur, em que teremos aí o nosso rabino para trazer os comentários da Parashá, bem como o nosso irmão lá de Alagoinhas, Rodrigo Lima, Roche Rodrigo. Queremos agradecer mais uma vez a presença do irmão. E antes de começar, vamos então fazer a oração, né, que o Eterno possa nos abençoar nessa noite. Shalom. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzvanu, la'asok bidvrei Torá. Amém. Muito bem. Iniciando, então, o estudo dessa semana, estamos na quarta Parashá do livro de Gênesis. Parashá se chama Vaierá, que quer dizer, na sua tradução, e apareceu. Ela está compreendida no livro de Gênesis a partir do capítulo 18, do versículo 1, e vai até o capítulo 22, versículo 24. A Haftará está em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 30 ou 3, eu acho que eu anotei errado. E a Brit Hadashá, 2 Pedro, do capítulo 2, do versículo 4 ao 11. E a Parashá, ela segue comentando aí sobre a trajetória e a jornada de Abraão, um servo do Eterno, que sua vida estava pautada aí na sua fé e em confiar no que o Eterno sempre falou. E vamos ver várias passagens da vida dele nessa Parashá, e eu creio que o ponto máximo dessa Parashá vai ser a última prova que Abraão recebeu, né, que foi entregar o seu filho para o sacrifício. Mas, em resumo, é isso. Não vou me estender, porque eu sei que os irmãos vão estar comentando cada ponto dessa Parashá, e, diante disso, eu gostaria de dar a palavra para iniciar a Parashá, se possível, o nosso irmão Rodrigo, lá de Alagoinhas. Por favor, irmão, tem a palavra. Shalom, pessoal, boa noite. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, estejam me ouvindo bem. Eu vou pedir só uma ajuda para vocês, que deu um tilt aqui na internet. Caso fique caindo ou falhe o áudio, me fala que eu tento achar um lugar melhor para pegar o sinal móvel, beleza? Mas como o nosso irmão Iaco falou, espero que vocês estejam ouvindo bem. É a quarta Parashá do livro de Gênesis, quarta Parashá de todo o ciclo da Torá, né? E ela começa lá no capítulo 18, no verso 1, e começa assim: E Adonai apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia, né? No ponto mais quente do dia. E eu li um midrash bem interessante, né? Como o nosso rabino Judá fala, e também o rabino Wilson fala, temos que ser muito cautelosos, né, com os midrashim, mas eu achei muito interessante. Conta-se esse midrash que o Abraão, ele tinha 3 amigos, né, que estavam até presente na Parashá anterior, quando deu aquele problema lá que o Abraão teve que se meter naquela guerra dos 5 reis contra 4 para tentar resgatar o seu sobrinho Ló. E os amigos dele eram o Avner, o Eshcol e o Manré. E conta-se esse midrash que o Abraão gostava tanto de visitas, e ele era muito hospitaleiro, sempre foi muito aberto, né? Conta-se o midrash que as 4 portinhas das tendas dele sempre ficavam abertas para recepcionar pessoas e tentar falar um pouco mais sobre o Eterno. E assim ele fez. Antes de se circuncidar, né, o Eterno vai lá e fala: Abraão, eu quero que você chegue lá e se circuncide. Antes de ele se circuncidar, ele vai se aconselhar, né, com os amigos. Ele tinha certeza de que ele faria, né? Mas mesmo assim ele foi lá pedir conselho aos amigos dele. Né? E conta-se o midrash, não tem nada escrito, né, na Torá, mas conta-se o midrash que ele chegou pro Avner: e Avner, o que você acha, cara? O Avner: rapaz, Abraão, meu amigo, você já tá com 90 e tarará, você não já é mais um mocinho, não tem outra parte do corpo pra você fazer alguma outra coisa, não.
logo ali, rapaz, você já tá mais para lá do que para cá. Abraham, eu acho que não vai dar certo o negócio, não. Vai te dar uma infecção aí, meu amigo. Tu é doido, rapaz. Eu acho que você não deveria fazer isso, não. E conta essa história que o Abraão também foi lá e perguntou ao Escol, né? O Escol meio ficou meio que em cima do muro, não falou nem que sim, nem que não. Falou, Abraão, rapaz, não sei não, velho. Decida aí o que você acha que deve fazer. E o Abner, rapaz, né? O negócio já tá ruim de funcionar, vai que você, sei lá, vai que você corta o negócio errado lá. Não faz, Abraão. Vai dar ruim, vai dar ruim. E conta essa história que o Manré foi lá, o único cara que falou assim, Abraão, se lembra lá quando o Niholi queria matar Vossa Excelência, pegou você e jogou lá naquela fornalha lá, o Eterno guardou todos os seus membros. Será possível, como se diz aqui na Bahia, será o Benedito que ele não vai guardar um membro tão, né, pequeno como esse? Se ele pediu, Abraão, vai lá e faz, cara. Vai dar certo, o Eterno vai te guardar de qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de problema. E ele vai abençoar você, cara. Ele vai abençoar sua descendência, por mais que, né, ainda você não teve ainda um descendente que viesse da sua esposa. E conta-se o Midrash que foi por isso que o Eterno deixou cravado lá no Torá que o Abraão estava lá junto aos carvalhos de Manré. E essa é a primeira lição que eu tive para minha vida. O quão difícil é, né? Principalmente hoje em dia, você achar realmente um verdadeiro amigo. Te coloque para frente, te coloque para te dê bons conselhos, né? Sempre tem um amigo, gente ruim, né? Que lhe dá um mau conselho. Não, vai lá, tá vendo que você vai cair, tá vendo que você está perto do precipício. Vai, Rodrigo. Vai lá, vai dar certo. Mas o quão difícil é você realmente ter um amigo verdadeiro, né? Que dê bons conselhos, que te abra os olhos, que te encoraje também quando você precisa. Fala assim, não, cara, vai dar certo. O Eterno vai te guardar, o Eterno vai te abençoar. E eu acho que minha conexão tá ruimzinha, né? Espero que vocês estejam ouvindo aí. Passe o primeiro capítulo, o primeiro versículo. E o Abraão, ele ergueu os olhos e observou. E todo mundo se lembra da história, ele observou que tinha 3 homens. Ao vê-los, o Abraão correu da porta da tenda para encontrá-los. Né? Vale salientar que ele já estava circuncidado aqui. Numa problemática aqui, que já fez a cirurgia, sabe que é dolorosa. Mesmo assim, ele se prostrou com o rosto em terra e disse, meu senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Vale salientar aqui que o Abraão, ele era o chefe, né? O Abraão, ele não andava sozinho, ele tinha 318 não pastores, mas guerreiros, né? Ele saiu com uma caravana lá de Harã, de pessoas que acreditavam ou tinham se convertido, né, na fé do Abraão, tinham visto todos os exemplos éticos e morais que o Abraão carregava, assim também como as mulheres enxergavam isso na Sara. E mesmo assim, mesmo sendo poderoso, rico, chefe de um grande clã, o Abraão vai lá e faz questão de se ajoelhar e fala assim, meu senhor, não faz satisfeita comigo não, deita-se aqui um pouco. E ele foi lá, pegou um pouco de água, e o próprio Abraão lavou os pés dele. Então, por favor, descanse à sombra da árvore. Conta essa história que os anjos, né, que até aquele momento o Abraão não sabia que eram anjos, né, falou o seguinte, muito bem, vamos fazer o que você disse, vamos almoçar com Vossa Excelência. O Abraão foi lá, correu ligeiro na tenda de Sara, né, como muitos beduínos ainda fazem até hoje, né, a mulher mora numa tenda, o homem mora no outro. Falou, rápido, 3 medidas da melhor farinha, por favor, amassam e façam o goto, mas o goto aqui não são bolos, né, são pães. E o próprio Abraão foi lá e correu até o gado, lembrando que ele tinha servos, servas, empregados. Mesmo assim, foi lá, correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro, carninha gostosinha, macia, entregou o servo, se a pessoa a prepará-lo, pegou leite, manteiga. E enquanto eles estavam comendo ali, conta essa história que ele permaneceu em pé. Mesmo sendo um cara poderoso, mesmo sendo um cara rico, ele fez questão de estar ali em pé, como se fosse um garçom, esperando. E aí, cara, quer uma mostarda?
quer uma pimenta, baiana, quer um ketchup, uma maionese. Ele estava ali disposto a servir, né? O quanto nós precisamos aprender, né? O nosso patriarca Abraão, que sempre estava solícito, né? A servir. Muitas vezes, né, nós mesmos, no nosso egoísmo, estamos sempre ávidos para ser servidos, né? Mas raramente estamos dispostos a servir. E naquela tensão toda, eu gosto muito do drama dessa passagem, aqueles três desconhecidos lá largam uma pergunta muito estranha, Jacob. Onde está Sara, sua mulher? E Abraão já olha meio torto assim. Como é que esse cara sabe o nome da minha mulher? Ele disse, tá ali na tenda. E aí um anjo, que até agora ninguém sabia que era anjo, falou assim, com certeza retornarei até você por volta deste tempo, no ano que vem, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara, já nos seus 90 e tarará anos, ouviu da entrada da sua tenda, a gente está no verso 11, beleza? Capítulo 18, verso 11. Abraão e Sara eram idosos, de idade avançada. Sara não tinha mais idade para engravidar, já tinha passado todo o seu ciclo natural, né? Por isso, Sara riu contigo, dentro da sua mente, ela falou assim, pô, engraçado que ela falou assim, eu sou velha e meu senhor é idoso. Terei prazer outra vez, assim está traduzido, né, na Bíblia na tradução do Esther. E o mais engraçado, Jacob, é que o Adonai, ele vai lá e diz para Abraão, né? E eu não achei muito interessante essa atitude de Adonai, não, porque ele meio que, aqui na Bahia chama de caguetar, né? Foi lá e falou para Abraão o que Sara falou, né? Mas olha que interessante as palavras que Adonai escolhe, né? Por que Sara riu e perguntou, realmente darei à luz um filho sendo tão velha? Eu não sei se vocês perceberam, mas não é que Adonai mentiu, né? Mas Adonai escolheu muito bem as palavras que ele falou para Abraão. As palavras da Sara foram, eu sou velha e meu senhor é idoso. Só que Adonai percebeu que não ia ficar tão bem assim para Abraão saber que a Sara tinha chamado ele de idoso, né? Então Adonai meio que deu um jeitinho na sentença e falou assim, realmente daria à luz um filho sendo tão velha? E essa é a segunda lição que eu tiro para mim. Se até o próprio Eterno escolheu bem as suas palavras, por que eu não posso escolher melhor minhas palavras quando eu me dirijo para as pessoas, né? Eu posso sim escolher melhor as minhas palavras, a forma que eu me dirijo para as pessoas, de uma certa forma que as pessoas não se sintam ofendidas, não se sintam magoadas, principalmente em público. É isso que o Eterno me ensina através dessa porçãozinha. Eu aprendi muito com o Rabino, quando você for repreender uma pessoa, chame ela no canto, fale, escolha as palavras certas. Quando você for elogiar, pode elogiar em público. E assim, rola a nossa porção. Estou aqui de olho no meu tempo. Não vou fazer igual a Bereshit, não vou falar muito, não. Todo mundo se lembra da história, e o Abraham, ele fica meio curioso, né? Toda aquela história lá, e pergunta, ei, vocês vão fazer o que mesmo? Vão assistir o jogo do Bahia? Vai fazer o quê? Os caras, não, rapaz. A gente vai ali em Sidom, em Amorá, em Sodoma e Gomorra, porque vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E o Abraão, ele começa, né, com um bom árabe, começa a barganhar, né, com o Eterno. Mas Eterno, isso não está certo. E aí a gente pula lá para o verso 23. O Senhor realmente destruirá o justo com o ímpio. E lembra muito o Moshe, né, lá no monte, né? Longe do Senhor, longe de ti, uma coisa dessa. Deus me livre. Bate na madeira 3 vezes você fazer um negócio desse. Se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destruirá completamente o local e não perdoará por causa dos 50 justos. E se encontra ali, verso 25. Longe de ti fazeres isso. E o Eterno, parece que o Eterno estava gostando, né, de barganhar, né, com o nosso patriarca mesopotâmico. Não, 45, 40. E para resumir a história, todo mundo se lembra da história, chega até 10. E o Abraão fala assim, meu senhor, por causa dos 10, e aí? E Deus fala assim, Abraão, por causa dos 10, não destruirei. E eu achei muito interessante, porque a última vez que eu fui, né, lá em Israel, felizmente, né, para mim, foi antes do atentado que aconteceu lá, 2 anos atrás. E acontece justamente isso, né? O pouco do Oriente Médio tem isso no sangue, né?
Eu lembro que eu fui comprar uma menorá com minha esposa. Tava eu, minha esposa, nossos 3 filhos. E os meninos gostavam muito de ir ali no hotel, né? No Muro das Lamentações, que tem muito espaço. Eles corriam, uma bagunça retada. A gente foi naquele mercadinho árabe ali. E o árabe começou a me vender a menorá lá por 85 o shekel, né? Eu falei, não, cara, você é doido, tá caro demais. Tá? Minha esposa, não, quero essa, quero aquela outra. Não, foi para 75. Ia com um bom baiano, né? Foi puxando para. Resumindo a história. Minha esposa já estava injuriada, já era de noite já, que eles fecham o mercado bem tarde. Aí ela desceu assim o mezanino, né? Ficava numa lojinha bem pequenininha ali, ela desceu o mezanino. Aí ele falou, Brasil, Bahia, 15 cheques para você. Quer dizer, de 85, o cara desceu para 15. Aí eu olhei para minha esposa, que estava lá embaixo, né? E eu tenho o costume de chamar ela de filha, né? Eu falei, filha, ele fez 15 cheques, né? Aí desce o árabe, aí esse cara, filha, filha. Ele pensando que o nome da minha esposa era filha, né? Filha, 15, filha, 15 shekel. E assim como um bom árabe, o Abraão também começa a barganhar com o Eterno. Deus, não, 50, será que o Senhor não faz? E assim, nós vemos a predisposição do Eterno, né? Em conversar com Abraão, em barganhar com Abraão. E nós percebemos a misericórdia também do Eterno, que ele não tinha intenção nenhuma de destruir aquele povo, se realmente aquele povo se arrependesse e mostrasse, não só com sua fala, mas também com suas atitudes, né? Que eles realmente tinham mudado. Não vou tocar na parte de Sodoma, de Gomorra, mas me chamou muita atenção que no finalzinho da nossa paraxá, como nosso irmão Jacob falou, o Eterno pede talvez o teste mais brabo, né? O nosso patriarca Abraão, ele pede para sacrificar o seu filho, né? E eu vi um comentário do rabino Shlomo Hinsky, muito interessante, né? Onde talvez foi a percepção dele, né? O Abraão sempre foi tão expansivo, ao contrário do Noah, que era tão retraído, abria os 4 lados da tenda para alcançar mais pessoas, falava do Eterno para os viajantes, os transeuntes. Mas segundo o Shlomo Hinsky, ele fala uma frase que eu achei bem interessante. Quando o Eterno pede para o Abraão sacrificar o seu filho Isaac, e ele cita no livro dele, né? Infelizmente, nós chegamos à máxima do ser humano. Nós só damos valor, muitas vezes, às coisas que nós perdemos ou que nós quase perdemos. E talvez, no comentário do nosso amigo Shlomo Hinsky, ele fala que talvez com a forma que o Eterno tentou, né, acender uma luz, né, vermelha no coração do Abraão, onde ele precisava, assim, ser um pouco mais atencioso com seu filho Isaac. Nós sabemos que, da mesma forma que ele amava o Isaac, ele também amava o Ismael. De uma certa forma, vocês também perceberam que ele sempre estava tentando puxar o Ismael para o Eterno, para as promessas que o Eterno tinha para ele. Mas, resumindo a história, fica bem claro que o Isaac, né, é o cara que realmente vai não só ser o sucessor de sangue, mas também o sucessor das suas ideias, das suas tradições, da sua fé. E eu finalizo por aqui. O que vem por mais, né? São cenas do próximo capítulo. Hoje eu tô menos problemático do que em Bereshit, menos polêmico. Mas eu sinceramente acho que o sacrifício, quer dizer, a amarração, né, do Isaac, né, a Akedah, do Isaac foi tão crítica que, na minha opinião, a Sara não aguentou, né? Alguns amigos meus até dão um diagnóstico, né? Rapaz, com certeza a Sara morreu do infarto do miocárdio, com tanta alegria que ela teve de saber que o Isaac estava vivo. Mas eu agradeço a vossas excelências pela oportunidade de estar aqui estudando com vocês. Eu devolvo a palavra para o nosso irmão Jacob. Obrigado, meu irmão. Muito bom e uma alegria sempre te ouvir aqui no nosso Senhor, viu? E realmente o que você disse de Abraão, uma característica muito profunda dele foi realmente a hospitalidade, né? A hospitalidade dele e a obediência, o que provocou a ida desses mensageiros
até Avram, né, no momento logo após a sua circuncisão, e trazer ali consolo, trazer ali talvez cura para aquele momento dele, e também a paciência do Eterno, né, que foram dois pontos também que me chamaram muita atenção nessa paraxá, onde a gente percebe aí a intercessão de Abraão com relação a Sodoma, que ele vai orando, falando com o Eterno, 50, 40, 45, 40, e percebemos que o Eterno aí deixou um tempo, né, ouvindo a oração de Abraão, porém não foi possível atender essa oração, porque ali não foram encontrados 10 justos, né? E nesse sentido o juízo do Eterno foi despertado devido à maldade daquele povo, e aconteceu o que aconteceu. Mas também mostra a paciência do Eterno nesse sentido, né? Então, também foram exatamente dois pontos aí que você tocou, que eu achei interessante, que é a hospitalidade de Abraão e essa questão da paciência também e a misericórdia do Eterno antes do seu juízo. Então, muito obrigado mais uma vez e, dando sequência, gostaria de apresentar o Rabino para entregar a palavra para ele, para as considerações dessa paraxá, os seus comentários. Por favor, Rabino. Obrigado, Jacob. Você não está menos polêmico, não, Rodrigo. Você já falou que Abraão era árabe, antes de existir o povo árabe. Vão me perguntar depois, Abraão era árabe? De jeito nenhum que Abraão era árabe. Nem o árabe existia ainda nessa época. Mas é tudo muito bom. Era um semita? Ele era de Ur dos Caldeus, né, da Mesopotâmia. Uhum. Uma coisa a parte que eu vou comentar com vocês nessa noite é um versículo que eu gosto muito dessa paraxá. E é só um versículo. Nem vou comentar os outros versículos. Eu vou me ater a Gênesis 18 e 19. Que é um texto que uma vez, acho que a Patrícia me perguntou alguma coisa, eu citei esse versículo, e é um dos versículos que eu realmente admiro demais nessa paraxá, pela profundidade dele. Gênesis 18 e 19 diz lá: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, praticando a justiça e o juízo, para que o Eterno faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Esse versículo, para mim, está toda a riqueza da vida de Abraão. Ele mostra para cada um de nós algumas características, algumas midot de Abraão que todos nós deveríamos buscar ter. A gente fala, vamos ter as características de Hashem, Baruch Hashem, de Mashiach, Baruch Hashem. Mas Abraão tem algumas características que eu admiro demais. Pelas origens dele, pelo meio onde ele estava inserido, pelas influências, né, que faziam pressão sobre ele, e como ele se portou dentro deste cenário, dentro deste contexto. Então, nesse ponto da narrativa da Paraxá, Vayera, a gente sabe que Abraão já tinha passado por algumas provações, né? Por alguns testes. O Eterno fala para ele na Paraxá Lech Lechá: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E nós aprendemos que isso estava relacionado a clipot, né? Ou seja, as cascas, as camadas que precisam ser transformadas, retiradas, mudadas em nossas vidas, né? Nós vimos agora que ele circuncidou-se com 99 anos. E não só ele, todos da casa dele, todos os empregados dele. Vemos que nessa paraxá ele recebe o aviso do filho, né? Já numa idade avançada, já num período que aparentemente seria pouco crível que isso acontecesse, mas ele recebe essa informação, ele recebe, né, esse aviso, e depois de circuncidar-se, né, voltando um pouquinho, ele
recebe essa visita, né, desses 3 homens que, na verdade, eram anjos, e ele tem toda essa preocupação em recebê-los, em preparar uma refeição, em fornecer para eles água, né, para lavarem os pés. E nesse momento, nesse versículo, o Eterno fala em terceira pessoa sobre Abraão. Ele diz, porque eu o conheço, ou porque eu o escolhi. Né? Ele fala dele e reconhece nele uma qualidade essencial. Abraão não apenas crê, mas ele transmite. Então, esse versículo fala exatamente disso, porque eu conheci e sei que ele vai transmitir. Ele não vai encerrar em si. Ele não vai ser egoísta ao ponto de querer só para si, como muitas vezes nós somos em vários aspectos das nossas vidas. Ele tanto crê que ele circuncida todo mundo da família, os empregados, tudo. Ou seja, ele é um educador da vontade de Hashem. Ele é aquele que transmite a vontade do Eterno, que é boa, perfeita. Né? Ele é é um mediador que traz a vontade de Hashem e executa na sua vida e no seu cotidiano. Então, quando a gente lê lá, que iedativ, ou seja, porque eu o conheço, né, vem do verbo iada, que significa conhecer intimamente, com um vínculo de reconhecimento. Significa que o Eterno está afirmando algo sobre Abraão, revelando que o seu interior era estruturado e claramente definido. Não havia dúvidas. Não havia sombra de variação circunstancial da sua segurança e certeza. Mas será que a terra que eu vou? Mas será que fazer isso aos 99 anos? Mas será que um filho nessa idade? Tanto serás. Abraão não tinha. Ele tinha certeza. Então, quando ele fala que iedativ, é porque eu o conheço. Eu conheço o seu interior, eu conheço a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional. E Abraão foi integrado, ele internalizou essa instrução, né, esses ensinamentos do Eterno, né, essa lei, né, essa mitzvah, ou essas mitzvot, né, não apenas como algo externo, né, não como uma mudança, como algo que muda pela circunstância, mas algo que é constante como princípio dentro de si. O Eterno falou, eu vou fazer. Essa é a chave. O Eterno falou, eu farei. Independe da circunstância. O Eterno falou, eu farei. Eu confiarei. E ele fala, né? Para que ordene seus filhos e sua casa. Então, veja. Aqui, o Eterno dá a Abraão essa função patriarcal, o sacerdote do lar, que transmite os ensinamentos de Hashem. E transmitir os ensinamentos de Hashem está relacionado com os limites que permitem ao desejo humano se estruturar. Ou seja, eu quero, mas quais são os limites? Qual é o ensino de Hashem sobre os meus desejos? Sobre as minhas vontades? Sobre os meus medos? O campo de atuação desses ensinamentos, dessas palavras que Hashem dava para Abraham, né, nunca deixava Abraham de uma maneira desestruturada.
Ele entendia qual era o campo de atuação, ou seja, os limites, sem romper com a vontade de Hashem. E Abraham cumpre exatamente isso, para que ordene seus filhos e sua casa. Ele ensina, ele transmite, ele estrutura os limites. Ele não impõe por força, mas pela autoridade e pelo exemplo. Abraham não apenas obedece a Hashem, ele se torna um transmissor da lei, em um nível diferente de Noé. Noé obedeceu a Hashem, mas a forma de transmitir de Noé foi muito diferente da forma de transmissão de Abraham. Para que ordene a seus filhos e a sua casa, e guardem o caminho de Hashem. Esse ordenar, Yetzaveh, é um ato de instruir as bases da cultura. Veja, naquele momento não existia nada, não tinha nada, estava começando do zero. Então, Abraham é aquele que começa o ensino a estruturar as bases culturais de uma vida na presença de Hashem. Como é isso? Como é viver? Até onde nós podemos fazer? O que devemos fazer? É a transmissão dos ensinos de Hashem para uma estrutura familiar e social. Porque não era só a tenda de Abraham, era todo o clã, era todos que faziam parte daquela multidão de pessoas, ou daquela quantidade de pessoas que caminhavam com Abraham. Então, ele estava criando as estruturas de uma cultura, de um viver em sociedade baseado nos ensinamentos de Hashem. Guardar o caminho de Hashem é algo que você tem que entender internamente para fazer externamente. Derech Adonai, o caminho de Hashem. É a metáfora do ensino que conduz e direciona. O caminho é a rota pelo qual o desejo é transformado em sentido, em criação, em ética, onde a nossa mente ela é transformada e nós somos moldados como barro na mão do oleiro. É isso que Rav Shaul diz lá em Romanos capítulo 10. O Derech Hashem, Derech Adonai, é esse caminho que nos transforma. É esse caminho que nos molda. Mas molda porque nós nos entregamos a este caminho também. Assim, Abraham ele representa a coerência entre o amor e a lei. Entre o desejo e o limite. O que eu posso, o que eu não posso. E faço tudo isso por amor. Sedaká o Mishpat. No fim do versículo, aparecem os dois pilares da vida ética judaica: justiça e juízo. Sedaká o Mishpat. Esses dois termos são o equilíbrio e a maturidade. Sedaká significa justiça, benevolente, compaixão, altruísmo, e a dimensão do amor e da empatia com o próximo, a identificação com o outro. E Mishpat é o julgamento justo, a correção, o limite, é a dimensão da ordem, da disciplina, dos ensinamentos que o Eterno tem dado a cada um de nós. Por isso nós temos a Torá e seguimos a Torá porque amamos a Hashem, porque Ele nos amou primeiro. Então, no Abraham, ele integra esse equilíbrio de Sedaká e Mishpat, o afeto e o limite, o amor e a lei. Essa integração é a base de uma personalidade saudável, que deixou, como falamos na paraxá passada, as klipot, que não permitiam a mudança e que permite a herança destinada. Ou seja, se você permanece com essas cascas, não rompe esses limites, não se transformam, né, essas klipot em algo que é permeável e moldável, nós teríamos Abraham teria o mesmo destino de seu pai, ser a mesma coisa que o pai era.
Então, o filho era, o pai é, o neto é, e assim por diante. Então, quando nós entendemos isso, né, e nós deixamos nossa terra, nossa parentela, a casa do nosso pai, a gente abandona essas cascas rígidas que nos moldam e nos formam conforme a herança que tínhamos natural, a gente começa a entender que essa saudável equilíbrio entre amor e a lei nos leva a ter um outro destino, né? Ou seja, nós passamos a ser realmente moldados pela palavra de Hashem. E Abraham não é autoritário, que seria a lei sem amor, nem permissivo, que seria o amor sem lei, mas equilibrado, amor e lei. Abraham, ele é o protótipo desse processo, né? Que aceita a voz divina, não como uma imposição, mas como uma aliança. Abraham, quando ouve a voz de Hashem, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não ouve isso como uma ameaça, mas ele ouve isso como uma parceria, como uma aliança que está sendo forjada. Abraham, a gente pode falar que ele marca a história da humanidade, né? Ou seja, ele inaugura a noção de que a palavra, os ensinamentos de Hashem e o caminho, né, é o que estrutura o desejo e a convivência. A fé de Abraham, a Emuná, é confiança na linguagem, ou seja, na palavra de Hashem, no sentido, na promessa, e não uma fuga da realidade que ele vivia anteriormente. Da realidade que ele vivia com o pai dele, que de repente ele poderia estar insatisfeito e ele resolve fugir daquela realidade. Não é uma fuga, é uma adoção. Ele confia. Gênesis 18, 19 mostra um ponto alto da maturidade emocional que todos nós temos que chegar. Abraham aceita a própria finitude, então ele entende, né, e reconhece que tudo aquilo que o Eterno está falando para ele e depositando nele a confiança, porque o conhece, né, ele assume uma responsabilidade transgeracional. Ele preocupa-se com seus filhos, com a sua casa, com a transmissão dos ensinos de Hashem, do estabelecimento de uma cultura, do início de uma formação de um povo. Ele vive uma espiritualidade adulta, não mágica. O Eterno não é um protetor infantil, mas o que dirige o universo. Muitos têm que fazer a passagem de uma fé imatura, religiosidade infantil, onde o Eterno somente é o Pai provedor. Onde você, como diz o Rav Judá, né, chega na presença de Hashem com uma lista de pedidos somente. Para uma fé adulta. Como o Eterno, depositando sobre Hashem todo o sentido de confiança, de amor, de lealdade. Então, Bereshit 18 e 19 revela que o verdadeiro justo não é o que crê apenas, como nós vemos em Tiago, em tantas outras passagens, né? Mas o que transmite a estrutura internalizada do amor e da lei, que educa para a vida os seus, integra na cultura e na sociedade onde ele está. Abraham é um exemplo do homem que escuta a voz, humaniza o desejo e transmite o caminho às próximas gerações, pois entende o seu chamado. Ele entende que o que ele recebeu não é para guardar debaixo de 7 chaves, dentro de um baú debaixo da cama, num cofre com um sistema de segurança intransponível. Tamanho é o tesouro, mas ele entende que todo esse tesouro tem que ser compartilhado, ensinado, sendo o objeto de transformação das vidas.
O valor do tesouro é a capacidade que ele tem de transformar cada um de nós. Então, para mim, esse versículo, capítulo 18, verso 19, parece simples, mas ele tem uma carga tão profunda de ensinamento, de compreensão, de responsabilidade, de ação, que cabe em cada um de nós. Cada um de nós tem um nível desse versículo na sua vida. Que a gente possa entender isso e buscar botar isso tudo em prática no que nós fazemos durante o dia. Principalmente nas nossos filhos, na nossa casa, e que eles possam replicar isso também para as próximas gerações. O Eterno abençoe vocês com essa passagem, com essa reflexão, a do Rodrigo, a minha, e que agora a gente possa compartilhar um pouquinho e tirar as dúvidas, caso elas existam. Obrigado, Rabino. Realmente, os comentários bem, muito abençoados. Uma alegria, mais uma vez, poder ouvi-lo. Esses ensinamentos